Olá, bem-vindos à nossa roda de conversa, que é uma iniciativa do Instituto de Nutrição Harmony. Então nós sempre explicamos no início da roda de conversa que nós não temos nenhum patrocinador, portanto não temos conflito de interesse. Os meus convidados usualmente se apresentam, né? Em primeiro lugar eu os apresento assim, são grandes amigos. Então, como toda boa roda de conversa, a gente sempre, na verdade, convida os amigos para poder estar trabalhando a temática que será desenvolvida hoje, né? E vocês, como os meus convidados, também para participar dessa roda de conversa, interagindo com a gente. Nós estamos bem contentes, Adriana, porque antes da roda de conversa começar, já surgiram muitas perguntas. Então acho que realmente a temática ela é importante, as pessoas têm dúvidas, né? Mas vamos começar com a apresentação. Eu queria que a Adriana se apresentasse. Obrigada, Sueli. Obrigada pelo convite e obrigada também pela questão de amigos, não é? Opa! Então, que bom ser amiga de você, ser sua amiga nessa história toda. Bom, eu sou a Adriana Brondani, eu sou bióloga, tenho mestrado, doutorado numa área de bioquímica, de biologia molecular. E ao trabalhar com biologia molecular, eu acabei conhecendo uma série de oportunidades que a biologia molecular oferece, tanto na área da saúde quanto na área de produção de alimentos. Estou como diretora de um conselho de informações sobre biotecnologia, que é o CIB, que trabalha desmistificando temas da biotecnologia. E por que estou aqui? Porque isso tem relação com alimentos. A biotecnologia é uma das ferramentas e, ao trabalhar com ela, nós acabamos entendendo melhor os modos de produção que existem aí, os modos de produção agrícola. Por mais que a gente tenha um interesse muito grande num aspecto, num tipo de modo de produção, não quer dizer que a gente não esteja acompanhando os demais. Então, acho que é por isso que você me chamou para essa conversa, exatamente, não é? Exatamente. E eu sempre trabalhei muito para mim, esse desafio de trabalho, de informar as pessoas, de discutir os temas, trazendo sempre a informação mais técnica possível, é o que eu acredito, realmente. Eu acho isso muito bacana, essa iniciativa que você está promovendo também, porque são espaços importantes para que a gente possa trocar informações, aprender com as dúvidas das pessoas e também trazer aquilo que nós acompanhamos. Exatamente isso. A ideia da roda de conversa é poder trazer a informação pautada em ciência, pautada em pesquisas científicas, pautada em evidências científicas, né? Então, acho muito interessante você ter tocado, vamos dizer assim, nesse assunto, porque é muito comum as pessoas hoje se mostrarem partidárias ao lado A ou ao lado B de qualquer temática, né? Mas por vezes não sendo totalmente conhecedoras do que se trata. Então, eu sou a favor das pessoas terem sim que tomar um partido, tomar uma decisão, delas se posicionarem, mas que elas conheçam os dois lados. Então, eu não sou nem do lado A e nem do lado B. Eu vou olhar para a ciência do lado A e eu vou olhar para a ciência do lado B antes de fazer qualquer tipo de orientação para o meu paciente sobre alimento, né? Então, a nutrição ela está sempre nessa conversa. Então, todas as outras rodas de conversa que nós fizemos também, isso ficou muito evidente, né? Porque o alimento, eu acho que é um dos assuntos mais falados na atualidade. Gera vamos dizer assim, uma audiência importante toda vez que você entra na pauta, né? E hoje não basta falar sobre alimento saudável. A gente também tem que falar sobre alimentação saudável e alimentação sustentável, que é o que nós nos propusemos a discutir nessa roda de conversa. Então, eu gostaria de começar com os conceitos, se você me permite, com os conceitos, até para que todo mundo saiba do que nós estamos falando. Sim. Porque até nos conceitos eu encontro alguns tipos de erros, né? Então, vamos começar assim. Adriana, o que são agrotóxicos? E por que eles são importantes nesse cenário? Exatamente, porque estão sendo tão falados, né? Então, o que são agrotóxicos? Certo, agrotóxico já tem um nome que não é nada simpático. Então, eu entendo essa preocupação que as pessoas têm com esse tipo de terminologia. Mas eles são compostos que podem ser de natureza química, na sua grande maioria, não é? Então, essa natureza química muitas vezes tem um componente que pode ser biológico, a sua fonte primária, pode até ser parecido com uma estrutura retirada de uma planta, mas é uma substância adicionada na agricultura para que haja um controle de crescimento, de praga, de doença, de plantas que vão competir. Porque a produção agrícola tem vários desafios. E você mencionou aqui uma questão importante, que é
a sustentabilidade. Então a gente tem uma preocupação com a qualidade do alimento que chega e temos um desafio de ter alimento para toda a população. Então a agricultura lida com esses desafios, de ter uma planta que possa crescer num ambiente que não é um ambiente tão favorável, ela sofre questões de seca, de excesso de chuva, ela, assim como nós, está sujeita a doenças. Então o agrotóxico, ele tem essa finalidade de controlar essa questão das pragas, justamente para que aquela planta se desenvolva no seu máximo potencial de produção agrícola. E aí começa a nossa confusão, não é? Porque realmente, se eu quero ter um desenvolvimento agrícola, há uma percepção de quem é consumidor: será que isso é bom para mim? Está falando da planta, do meio ambiente, mas e eu? Como eu me sinto em relação a isso? Eu fico procurando responder, eu vou deixar você me perguntar, senão eu vou ficar falando sozinha aqui. Pode ficar à vontade, pode ficar. Mas claro, então respondendo, o conceito básico seria esse, né? Um conceito de você adicionar uma substância com uma finalidade de ter uma produção mais eficiente no sentido de controle de pragas, no controle de plantas que vão competir naquele ambiente. Então daqui vão surgir duas perguntas, uma da sua fala e uma já vou pegar um pouco das pessoas que se anteciparam, vamos dizer assim, na roda de conversa e colocaram as perguntas, o que eu achei muito interessante. Então você diz assim como nós ficamos doentes, e aí você fez aí um paralelo como se nós tivéssemos que receber então algum tipo de medicamento, né? Uhum. Então toda vez que você fala de um medicamento, fazendo esse paralelo, você tem por trás um profissional que é o médico, conhecedor da sua doença, conhecedor do medicamento, que faz a prescrição desse medicamento do qual você precisa neste momento. Então, minha pergunta ainda agora para o lado do agrotóxico nós temos uma estrutura similar, ou seja, tem um profissional por trás disso, que identifica se é realmente uma doença ou não, que identifica qual é, na verdade, o agrotóxico, quanto deve ser utilizado e por quanto tempo deve ser utilizado? Com certeza, a comparação é muito boa que você fez, porque justamente para desenvolver um medicamento, você tem todo um critério a seguir que envolve desde o isolamento de uma molécula, testar essa molécula no laboratório. Para o químico, para o agrotóxico, não é nada diferente disso. Então existe todo um estudo de quais são as moléculas que são importantes no sentido de quais são as doenças que nós estamos utilizando, no caso, para uma doença, se for uma planta que está sendo atacada por um fungo, onde vai se aplicar um fungicida. Se é uma planta que normalmente é sujeita à infestação de um determinado inseto, então vai ser um inseticida que vai ser aplicado ali. Se é uma planta daninha que está competindo, então eu vou aplicar algo para matar a erva, então é um herbicida. Então vejam, eu preciso conhecer o que pode aparecer naquela planta, os seus competidores e conhecer que tipo de molécula pode ser utilizada em que momento do desenvolvimento daquela planta. Então, são muitos estudos até chegar lá e alguém tem que prescrever, como um médico. Nesse caso, é o agrônomo, é o profissional, não é nem biólogo, então não é alguém que é técnico nessa área agronômica, é o agrônomo, engenheiro agrônomo que pode fazer a prescrição de uso de um químico desses para as lavouras. A gente tem uma impressão de que isso é meio descontrolado. Não é. Na realidade não é, porque existe todo um processo aí de regulamentação muito rigoroso. Muito rigoroso. Aí eu não sei se o pessoal já está perguntando, porque obviamente como é um tema que preocupa o Brasil, porque preocupa a produção agrícola, porque preocupa a questão de quanto nós estamos usando, é natural que todos nós, eu sendo bióloga, eu digo para você, várias vezes eu também tenho esses questionamentos, mas será que está sendo bem aplicado? Quais são os riscos? É muito natural que a gente tenha essa percepção. E acho que é muito saudável que a gente tenha essa percepção mesmo. Mas o que é importante a gente saber é como é que funciona no Brasil isso. Tem uma regulamentação? Tem. Ela é super rigorosa? Ela é eficiente? Sim. Ela tem aí uma preocupação de nos dar produtos que eu posso realmente utilizar nessas lavouras com segurança. Da mesma forma que existe então em relação à nutrição e existe em relação aos medicamentos, você usa uma palavra mágica, segurança, né? Uhum. Então assim, existe aí um nível de segurança para você poder utilizar, para você poder, no caso da nutrição, eu vou dar um exemplo. Se você está falando de uma vitamina, se você está falando de um mineral, existe um nível máximo de tolerância a partir do qual isso pode trazer algum prejuízo para a sua saúde. E normalmente esse nível de segurança,
ele tem uma margem bem grande, justamente para oferecer essa palavrinha mágica, que é seguro você utilizar nessa dosagem. Pelo que você está falando, para o agrotóxico também acontece isso. Existe um nível de segurança estabelecido, existe uma regulamentação para isso. Grande parte das perguntas ou que nós tivemos aqui podemos confiar nisso? Quer dizer, existe uma regra, existe um profissional para prescrição e o consumidor, ele pode acreditar, ele pode estar seguro em relação a essa condição? Sim ou não? Exato, é uma pergunta importante. A segurança, ela tem que ser avaliada em todos os níveis. Sim. Desde o nível, não é, de quanto que a planta tolera receber. Então aí a gente tem algo que fica dentro de uma esfera agronômica. No momento que alguém está desenvolvendo um produto desses, precisa mostrar, do ponto de vista de desenvolvimento daquela planta, não adianta eu colocar um químico e dizer que eu vou matar uma praga, mas ela também não se desenvolve eficientemente. Então já começa aí, testes na própria planta, testes no ambiente em que essa planta está inserida, testes em relação aos organismos que estão naquele ambiente competindo. Então, impacto no meio ambiente, impacto na nossa saúde. Tudo isso precisa ser avaliado. Então, efeitos toxicológicos, o que se faz também na área de nutrição, se faz aqui também no caso do desenvolvimento de medicamentos e desses produtos. Quando nós ouvimos falar em coisas que eu acredito que tenha vindo perguntas para você dessa natureza, do tipo, mas o produto está com resíduo. Bom, aí realmente a gente fica assim com uma preocupação, poxa, mas será que esse resíduo que está ali Perfeito. é algo que vai me intoxicar? E esse é um elemento importante de ser considerado, porque às vezes a Anvisa mostra, não é, produto que está num limite acima do que seria aceito. Bom, eu até vou acrescentar, não é normalmente a Anvisa, quando divulga, ela trabalha com a informação daquele limite que é considerado para o meio agronômico. E quando vai comunicar na saúde? Existe uma diferença. Muito grande. E a questão justamente tem a ver com a segurança. Aquele nível agronômico é o limite considerado como máximo para aquela planta, que é um limite que já foi extrapolado pelas questões de segurança, como a gente faz para medicamento. Aquilo que seria considerado uma dose importante, dividida por 100, é o meu limite. Então, veja, eu já usei um número para dividir isso. Então, eu fui chegando em algo que está muito longe daquilo que vai causar impacto na saúde humana. Só que quando eu vejo a notícia, não me contam essa história. Me contam uma história de algo parcial. E eu fico preocupada. Então, essa é uma questão importante da gente esclarecer nesse momento de conversa, que essas informações do que tem lá num produto de resíduo, não está bem explicado muitas vezes para as pessoas. É que você trabalha com uma margem bastante conservadora, da mesma forma que minerais, que é questão nutricional, que é questão dos medicamentos também. Você já trabalha dando uma margem. É diferente de uma pessoa que está aplicando um produto e está exposta. Se ela estiver exposta, ela está aplicando, ela está recebendo doses altíssimas de um produto e ela tem o risco de se intoxicar, sim, nesse produto. Isso sim, isso é totalmente legítimo e ela precisa, assim, é uma intoxicação grave, um efeito do uso de um produto. Claro que vai variar de produto para produto, mas nós temos essa questão. Ok. Ainda nessa questão conceitual, só para a gente poder abrir aí para as perguntas, né? Sim, senão a gente não vai sair daqui. A gente não sabe, que tem muita coisa, então vamos lá. No conceitual, nós falamos bastante então desse sistema de produção convencional, falamos dos agrotóxicos e agora a gente tem o lado dos alimentos orgânicos. Você poderia nos explicar o que são os alimentos orgânicos sob esse mesmo prisma? Então, a gente pode produzir alimentos utilizando algumas tecnologias, aí no caso os químicos são tecnologias. Pode não ter um nome bonito, não, mas faz parte de ferramentas que permitiram que o homem produzisse alimentos de uma forma muito mais veloz do que e competente do que a gente teve no passado. Competente, por favor, é nesse sentido de quantidade de alimentos, num menor espaço possível. Isso são elementos importantes quando se fala de agricultura. O modo de produção orgânico é mais um modo de produção e é um modo que não se utiliza um produto sintético. Então se procura utilizar
substâncias também para controlar doenças, a gente chama, né, que é tratar esse ambiente, tirar os competidores do desenvolvimento dessa planta, utilizando moléculas que são moléculas orgânicas. Então, são produtos que apresentam, às vezes, uma quantidade grande de enxofre, de alumínio. Eu posso utilizar bactéria, tá? Eu posso utilizar um material, bactéria, que a gente chama, são bactérias do solo, que também são utilizadas lá na biotecnologia, na transgenia. Eu posso pulverizar as lavouras com isso. Então, não existe ausência de uso de insumos. Existe um controle de tipo de insumo que eu vou utilizar. Ok. Tá? E essa é a produção orgânica. Perfeito. Vamos para as perguntas? Vamos começar com as perguntas. Vamos lá? Nós temos uma pergunta aqui que é: qual a opção mais saudável? Orgânicos ou convencionais? Tem diferença? Legal essa pergunta, porque essa é uma pergunta muito frequente, não é? Bastante. E tem estudos que mostram isso, que compararam alimentos, né? Tem estudos de diferentes universidades, eu diria diferentes, porque já estudo inglês, estudo norte-americano e estudo aqui de São Paulo e tal, comparando o produto convencional, composição nutricional dele, em termos de nutrientes, tá? E produto orgânico. E a conclusão que nós tivemos aí é que não tem diferença em termos de ser um alimento mais saudável, orgânico, do que o convencional. É importante que a gente tenha em mente que a questão de o alimento ser saudável, ele precisa ter sido produzido seguindo boas práticas agronômicas, e aí existe uma questão importante de se reforçar, de se mencionar aqui. Tem todo esse rigor com o desenvolvimento de um produto que vai ser utilizado no campo. E existe regra de aplicação. Então, eu estou levando em consideração que os produtos estão sendo utilizados da forma mais eficiente possível. Vou deixar já para o pessoal fazer mais perguntas aí. Né? Que eu estou levando em consideração esse aspecto de que os produtores utilizam da forma mais eficiente e, com isso, eu vou reproduzir essa segurança para todos os consumidores. Esse mesmo rigor eu tenho que ter na agricultura orgânica. Sim. Porque pensem bem, se na agricultura orgânica eu não tiver cuidado, se utiliza muito o produto orgânico, onde eu tenho muita bactéria. Eu posso ter contaminante de micro-organismo e nós temos aí realmente um quadro infeccioso. Então eu estava procurando um produto de alta qualidade, nutricional e bastante saudável, e eu me intoxico com bactéria, por exemplo, porque eu não fiz o manejo como deveria. O que eu quero dizer com isso? Se eu não sigo regras, não importa o meu modo de produção, não é? Eu coloco o consumidor no risco. Então, a produção de alimentos é algo extremamente rigoroso do ponto de vista de seguir regras, de adotar essas boas práticas, para que a gente tenha até o final, a chegada do nosso alimento, tenha essa mesma segurança. Está correto eu afirmar que a composição nutricional, e aí vou explicar o que é composição nutricional, então teor de carboidrato, vitaminas, compostos bioativos, né? Essa condição está muito relacionada com a questão do solo, do clima, né? Do momento quando foi feita a colheita desse produto até ele chegar ao consumidor. Então, ela está relacionada com outros fatores extremamente importantes de serem controlados, que foi o que você citou agora, e é daí que se tira então essa conclusão de que o sistema de produção não interfere, ou o convencional ou o orgânico, no teor de nutrientes dele. Então, por que algumas pessoas, agora eu vou jogar uma pergunta para você, mas eu sei que ela vai voltar para mim, alegam, na verdade, que o sabor, na verdade, dos alimentos é um sabor diferente? Pois é, isso tem muito mais relação com o ambiente onde ele foi cultivado. Não é? Muitas vezes a gente tem uma condição num determinado solo ou num ambiente. Você tem uma horta em casa que é pequenininha e você está ali cultivando, você tem os polinizadores, que são as abelhas, estão ali presentes, você não está fazendo um controle de não gosto de abelha, quero matar as abelhas, isso está deixando as frutas que você está consumindo com um sabor mais intenso, a riqueza daquele solo que você está ingerindo, não é? E até a variabilidade genética daquele material, porque tudo isso conta. É complicado a gente isolar essas variáveis, porque
tudo isso vai contar. Então, se aquele meu produto tem uma genética favorável a essa questão do sabor, isso é uma preocupação de quem trabalha com genética na área de produção de alimentos, a preocupação com o sabor. Porque nós fomos mudando ao longo da nossa história, eu vou até procurar não falar muito para a gente não avançar nos nossos temas, mas a gente foi mudando ao longo da nossa história essa relação que nós temos com determinados nutrientes. Se hoje nós conhecemos a cenoura com a quantidade de beta-caroteno que ela tem, eu estou falando na sua área agora, sim, né? Sim. Mas com aquela quantidade de beta-caroteno, com aquela coloração, isso não nasceu assim. Nós fomos desenvolvendo variedades que tinham essa concentração e fomos atribuindo valor a essas variedades. Hoje, se nós aparecermos com uma cenoura branca, as pessoas vão rejeitar, né? Porque elas estão acostumadas. Poxa, eu não quero. Agora, daqui a pouco, se ela tiver mais beta-caroteno, será que o nutricionista não vai achar extremamente interessante? Mais interessante. E também tem uma coisa regional, né? Dependendo do país onde você está, a região onde você está, o teor de nutrientes é diferente. E a aceitação, vou dar o seu exemplo, de uma cenoura com uma cor diferente, é uma coisa muito assim, para eles é corriqueira, porque faz parte daquela cultura local. Então existe esse conceito que nós chamamos ele mais universal sobre a cor, sobre até o formato do alimento, né? O teor de nutriente dele depende muito da região e o sabor. Eu só queria acrescentar no que você falou, que eu acho que assim, paladar é uma coisa muito individual. Com certeza. Então assim, eu fico sempre me questionando, as pessoas falam, fica um sabor diferente, na opinião de quem? Sim. Na opinião de quem? Porque nós temos paladares muito diferentes, e né? que mudam com a nossa idade. Exatamente. Tem isso também. Tem exatamente isso também. A idade também interfere. Exatamente. Exatamente. Eu vou dar um passo à frente agora, que a gente falou bastante do convencional, e eu queria saber se a gente tem perguntas ainda dentro da área do convencional e do orgânico, antes da gente mudar um pouco a linha de questionamentos. Vamos lá? A Lélia Barreto perguntando se o aumento na incidência de algumas doenças pode ter relação com o uso de agrotóxicos nos alimentos. Também uma pergunta bem interessante, porque na realidade a gente tem assim, essa dúvida é recorrente na sociedade. Bom, a gente tem um tempo de uso desses produtos bastante grande e temos sempre uma dificuldade, quando nós falamos, de isolar variáveis quando nós falamos de aumento de doenças, principalmente essas doenças que eu posso imaginar que sejam as que aparecem para a gente, como câncer, por exemplo, que é uma doença multifatorial. Então nós temos uma dificuldade aqui de fazer a relação direta de causa e efeito, o que faz com que eu não possa aprovar um produto desses sem testar impacto na saúde. Se ele tem um potencial de causar câncer, por exemplo, em alguém, ele não pode ser aprovado, porque essa é a única forma que nós teríamos de garantir essa segurança. Então, esse tipo de avaliação é feita, avaliação de toxicidade, todas essas avaliações são feitas justamente para buscar essa relação. As quantidades que eu poderia encontrar, assim, mas é efeito cumulativo, será que não seria um problema? Como as quantidades que já são calculadas, que o produtor vai aplicar, já estão super extrapoladas no sentido de segurança, como a gente faz por tanta coisa, a quantidade, mesmo que alguém faça uma ingestão super exagerada, eu não consigo alcançar algo que me relacione ao impacto na saúde. Ok. Tá? Eu sei que é algo assim complicado, normalmente nós pensamos, mas não existe essa relação. Tá? E a gente pode até ter alguns parâmetros aí que são mais de uma área epidemiológica, que é você analisar quais são os países que mais consomem agrotóxicos, né? E a gente tem essa mensagem super negativa em relação ao Brasil, porque muitas vezes esses dados são analisados de forma isolada. Então a gente olha assim, o tamanho do Brasil e vê quanto que ele usa. Bom, um país tropical, ou seja, tem muito inseto, tá? Tem muito inseto o ano inteiro, tem muita planta daninha, o tamanho inteiro, um país agrícola, se eu olhar em números absolutos, ele usa muito agrotóxico. Agora, se eu for relacionar com quanto ele produz e a área que ele produz, e for comparar com outros países, eu posso fazer uma comparação com o Japão, por exemplo. E o Japão, que é daquele tamanho, tá? Que não é uma área de grande produção, ele utiliza uma quantidade muito maior proporcionalmente à nossa no seu espaço. E quem tem uma expectativa de vida extremamente alta? Os japoneses. Claro que
também eu devolvo para mim mesma essa questão de falar de expectativa de vida, não posso isolar fatores. Então, obviamente tem genética envolvida, tem outros fatores, mas se fosse apenas pelo consumo desses químicos, eles estariam mais expostos do que nós, se nós falarmos dessa questão da quantidade. E tem uma expectativa extremamente alta. Então isso não relaciona a esse fator. Ok, perfeito. Outras perguntas? Fiscalização. Existe fiscalização com relação a isso? Existe fiscalização em relação a todo o processo de desenvolvimento, não é? Todo o processo de como que eu vou liberar o produto, então tem toda uma regulamentação, tem uma fiscalização em relação aos produtores que vem sendo cada vez mais aprimorada. Vejam que eu estou dizendo, vem sendo cada vez mais aprimorada, porque também vamos ser realistas, não é? Nós vivemos no Brasil, não tem um controle 100% de olhar na lavoura o que está acontecendo com todos os produtores. Se eu dissesse isso, não seria uma verdade. Em termos de, será que a produção orgânica está controlada? Então, realmente, aquilo que eu estou consumindo, achando que é orgânico, ele efetivamente é? Tem alguém que vai lá olhar, medir isso? Não, não tem como. Não tem como. Não tem como a gente imaginar isso acontecendo. Agora, a gente tem observado com uma série de normativas, uma série de controles que os produtores estão sendo submetidos, e eu espero que assim continue sendo, mesmo que a gente troque de governo, que isso continue, que isso não mude. Não é? A gente tem que brigar pela manutenção disso, porque isso é a nossa segurança. Então existe para os produtores uma série de exigências de que ele use, de que ele deixe uma quantidade cada vez menor aí de produto, não é? Então a questão da rastreabilidade do resíduo, que tem o mínimo de resíduo possível, então ele tem que aplicar na hora certa, ele tem que plantar em determinadas regiões, preservar, tem uma série de regras que o produtor precisa cumprir. E aí, respondendo essa questão da fiscalização, ele é multado, ele é cobrado a seguir por todos esses procedimentos, e a gente tem observado cada vez mais isso, que é uma tendência mundial, não é? O consumidor cada vez mais exigente no sentido de eu quero um produto que seja seguro, sustentável em todos os sentidos. Eu quero também que o meu impacto na minha pegada de carbono seja a mínima possível, não é? Então, eu quero um produto que não agrida o meio ambiente e que não agrida a minha saúde, que eu possa dar para os meus filhos, para as pessoas que eu gosto, com o máximo de segurança. Eu acho que assim, o consumidor ele tem um papel extremamente importante, né? Porque está mais do que provado que não é só ficar cobrando o outro, ele também tem que ser uma parte integrante desse processo. Ele exigir, ele querer saber, ele ir atrás, né? Ele ser bem informado e ele ter essa opção. Quero consumir convencional ou quero consumir, na verdade, o orgânico, fica a critério do consumidor. Tem uma pergunta que apareceu com bastante frequência aqui, não sei se a gente poderia trazer ela agora ou se a gente deixa ela para depois, mas vamos lá. Por que o orgânico então é mais caro, né? Muitas pessoas aqui perguntam por que o orgânico é mais caro dentro desse contexto, né? Eu também me pergunto quando eu vou no supermercado. Tá certo. Eu também digo assim, gente, esse produto acho que não é para mim, porque é muito caro. Bom, mas enfim... a gente tem uma dificuldade aí de produção, não é? Na realidade tem uma questão de quanto ele rende na produção, de quanto é possível produzir ali, torna a produção mais complicada em termos de quanto eu consigo extrair daquela terra, daquele ambiente e por isso o produtor acaba tendo que repassar esse valor, ele repassa. Em termos de quanto eu vou conseguir produzir, em termos de quantidade, há um desafio, porque a produção agrícola, ela é algo que a gente trabalha meio contra a natureza, vamos ser bem sinceros aqui, porque na natureza nós temos ambientes que são ambientes que vivem de forma muito integrada, no sentido de eu tenho diversidade de plantas, só que a nossa existência, no caso, ela exige que eu produza uma quantidade maior de determinadas plantas do que outras. Então eu já vou criando um impacto naquele ambiente. Não importa, seja produção orgânica, seja produção convencional, seja por transgenia, todas elas eu vou gerar um impacto, porque eu estou mudando aquele ecossistema. Então, assim, no ponto de vista biológico, a gente já criou um impacto, já teve um impacto. E esse impacto vai causar algo nesse ambiente. Então eu tenho aí
pragas que vão aparecer naquele ambiente, eu vou ter que manejar com isso. Numa produção orgânica, eu vou manejar com um número menor de ferramentas, eu tenho aí uma produtividade que acaba ficando menor. Entendi. Que aí o produtor tem que fechar a conta, aí né? o custo, na verdade, do produto acaba sendo maior, né? Sim. Nós vamos agora para um lado, Adriana, que eu sei que tem várias perguntas, mas para a gente dar conta da pauta inteira, eu vou dar sequência e aí depois a gente se compromete a responder as perguntas ali das pessoas que não foram contempladas agora, né? Então eu queria, você usou uma palavra agora que eu gostaria que você explicasse ela, né? O que são os alimentos transgênicos? Certo, outro modo de produção, né? Então a gente está aqui falando de vários modos de produção na agricultura. O transgênico, ele é um modo de produção também, não é? Que foi introduzido mais tarde, quando nós olharmos assim, com uma preocupação de trazer características nas plantas para que elas tivessem um benefício na agricultura. Então eu estou introduzindo na genética dessas plantas características vindas de uma outra planta ou de um outro organismo, que pode ser uma bactéria, que pode ser um fungo, mas normalmente o que se trabalha com organismos do mesmo ambiente, não é? Do ambiente de produção, porque muitas vezes as pessoas pensam que não, vem um gene lá do rato. Não tem nada disso. São produtos que têm alguma relação no ambiente agronômico, daquele ecossistema, e que é introduzido com uma finalidade específica. Eu posso ter, no caso desse transgênico, eu quero que ele seja uma planta que seja resistente a uma doença. E isso vai fazer com que eu tenha uma otimização aí, eu vou utilizar uma quantidade um pouco menor de determinados insumos na agricultura. É um exemplo. Eu poderia ter algo que tenha um ganho nutricional. Também é algo importante. E esse produto pode ser um transgênico se ele receber um gene de outro organismo. Então, é mais um modo de produção que foi agregado aí ao sistema agrícola. Tá, vamos levar para as perguntas para que, na verdade, as pessoas possam interagir. Temos perguntas sobre transgênicos ou eu posso tirar as minhas dúvidas aqui com a Adriana? Vamos lá. Eu quero saber se a fruta maior que eu encontro no supermercado, por exemplo, ela é assim porque é transgênica. Isso é uma pergunta que as pessoas às vezes me fazem, principalmente quando a gente vai numa feira e tem uma fruta que foi desenvolvida, que tem um crescimento maior. Não, nós não temos hoje nenhuma fruta com essa característica. Então aquelas frutas que foram tão maiores, ou às vezes mais doces, elas sofreram algo que a gente chama de melhoramento genético convencional, que começou há muito tempo na nossa história, desde que o homem sai das cavernas, começa a plantar, fazer agricultura, ele começa a selecionar características de plantas, sem entender nada de genética, ele precisa plantar o seu alimento. E ele começa a selecionar aqueles que têm um fruto maior, que se produz, assim, se desenvolve de uma maneira mais estável, não que cai, é mais gostoso. Então ele vai cruzando variedades, não é? Vai fazendo cruzamentos, porque a planta também se reproduz como nós, tem aquela questão do pólen, que vai se aproximar de uma planta, a fêmea e o macho, no caso também existe isso na natureza, para algumas variedades, não é? Então este homem primitivo começa a fazer isso, vai selecionando essas variedades, e essas variedades, elas vão sendo então melhoradas do ponto de vista genético. Vejam, eu não sei o que está acontecendo com a genética dela, estou misturando características, tipo casamento. Você casa com alguém e quer ter um filho com aquela pessoa e acha que vai sair um príncipe e nem sempre sai. Tá? Mas você está fazendo aí um melhoramento genético, você está fazendo fusão de genes. Esse melhoramento que a gente chama de convencional. E é o que nós mais utilizamos para desenvolver variedades vegetais. Então, essa pergunta de, eu tenho uma fruta maior, uma fruta mais saborosa, eu tenho um tomate que ele é mais vermelho, a cenoura com mais beta-caroteno, que está aí no mercado, isso foi tudo melhorado geneticamente ao longo da nossa trajetória de agricultura, e isso é plantado, não é? É plantado e assim é o método mais utilizado na agricultura. Porque as pessoas confundem muito e falam muitas vezes que é um transgênico. Deve ser tudo transgênico. Não. O que o Brasil cultiva de transgênico até hoje é soja, milho, algodão. Mais recentemente começou a plantar
cana-de-açúcar, mas ainda não colhemos, então não temos açúcar ainda dessa cana. Mais recentemente também, no caso, o eucalipto, são os produtos que estão aí sendo cultivados no Brasil. Então a gente pode dizer assim, soja e milho, que são produtos que já estão há bastante tempo sendo plantados no Brasil. Só esses, o resto não teríamos essa característica do que, como foi feito o questionamento e tantos outros que tem dentro dessa mesma linha de raciocínio. Outras perguntas? Temos a pergunta querendo saber se a melancia quadrada do Japão ela é transgênica. Também não. Essa melancia é melhoramento genético, assim como a melancia que não tem semente, que a gente encontra no supermercado, como aquelas... tem até um cana-de-açúcar pequenininha, que normalmente é desenvolvido, a cenoura baby, não é? Também é tudo melhoramento genético. Então são os melhoristas genéticos. Isso começou lá com as pesquisas de Mendel em 1860, não é? Um pesquisador que na realidade ele era alguém bastante entusiasta do assunto, de entender a genética. Ele começou essa história. É uma história muito antiga, mas que vem evoluindo ao longo do tempo, porque hoje nós conseguimos fazer o melhoramento de uma forma mais rápida, graças à biologia molecular. A gente consegue mexer com esse melhoramento. E pelo que você está falando do melhoramento, eu entendo então que ele é um processo natural, ou seja, a natureza já fazia isso. Nós só estamos, na verdade, aprendendo com a natureza a fazer isso, né? E que isso é importante para a saúde humana e tem segurança dentro desse processo. Então, o indivíduo que come, os exemplos que foram citados aqui, né? O maior fruto, o que tem um formato diferente. Então, dentro do melhoramento genético, eu não tenho um risco para a saúde da população sob o ponto de vista de consumir aquele alimento. Certo ou errado a minha afirmação? Não temos risco, porque nós realmente convivemos com essas plantas, com esses produtos há bastante tempo, mas é interessante isso que você mencionou, porque quando a gente fala de transgênicos, as pessoas ficam todas, essa palavra já me assusta. Mas recebeu um gene de outro organismo, então isso não é natural. Esse processo do melhoramento convencional não foi espontâneo na natureza, teve a mão do homem. Sim. É o homem da caverna? Mas era homem, não é? Então, teve uma decisão humana de eu vou combinar essas plantas e vou produzir algo que pode me dar uma dor de barriga imensa. Então, pode me fazer mal, sim, pode me fazer mal. E aí, o que vai acontecer? Eu vou parar de consumir. Eu não testei aquele produto. Eu não fiz testes, eu não tenho nenhuma avaliação de segurança daquele produto. Empiricamente, eles foram sendo retirados. Não é? E por uma questão muito tive uma reação alérgica. São questões que a gente acaba percebendo. Hoje a gente tem muito mais ferramenta para conseguir avaliar se eu cruzar uma determinada planta com outra, eu tenho chance de produzir uma proteína alergênica? Então eu vou selecionando essas características. No caso do melhoramento, eu não faço todas essas avaliações que são exigidas do transgênico. E não porque aconteceu alguma coisa com o transgênico, mas o que aconteceu foi a nossa preocupação. E eu digo nossa, porque eu também me incluo nisso, não é uma preocupação de toda a sociedade quando nós estamos falando de algo inovador. Olha, estamos introduzindo um gene, que pode ser um gene de uma bactéria de solo, vejam, isso é um elemento importante, não é de uma bactéria que é patogênica, não, é uma bactéria que está presente no solo. Se você tem uma planta em casa, você tem terra, você tem BT na tua casa, Bacillus thuringiensis. Com certeza, todos vocês têm lá alguma plantinha, vocês vão ter BT em casa. Ela está presente no solo, a gente convive com ela há mais no caso, em pesquisa, a gente tem conhecimento de mais de 50 anos em relação à sua estrutura, a sua relação com a planta. Essa bactéria é um elemento muito importante no caso dos transgênicos. Ela é retirada, se retira alguns genes, se introduz esses genes em algumas plantas e com isso essa planta se torna resistente a inseto, por exemplo. Se ela é resistente a inseto, o inseto ingere e ele morre. Ou seja, eu não coloco tanto inseticida nessa minha planta. Essa é uma das características que a gente utiliza, por exemplo. Então, o que teve de novo? Por que a preocupação? Nós introduzimos um gene daquela bactéria que estava no solo, é um dos exemplos, na minha planta. Com isso, eu preciso, se discutiu no mundo, mas isso vai ser seguro, isso não oferece risco para o meio ambiente, para quem está ingerindo,
um animal, para o ser humano, na dúvida, vamos testar. Então, nós seguimos todo o mundo, Brasil, qualquer país que cultiva, que consome transgênicos, precisa, mesmo se não cultivar, vai ter que testar também, precisa avaliar a sua biossegurança, que é a segurança da introdução daquele gene. Então, veja, eu volto aqui até para aquela questão de agrotóxico, eu vou ter que testar também. Para ver se é seguro ou não. Para ver se é seguro. Então, eu preciso testar. E se hoje a gente tem esses produtos aprovados, é porque eles foram testados. Então, não posso dizer, qualquer produto que eu for colocar o gene vai ser seguro? Não sei, eu preciso provar. Preciso mostrar isso. Eu preciso explicar qual é a natureza desse gene, como que ele interage com o material genético daquela planta. E no melhoramento genético convencional, eu não olho esses fatores. Eu realmente não olho. Eu tenho aqui uma questão de conhecimento de longo prazo e não tenho essa testagem toda porque nós não fizemos essa exigência não acontece quando eu estou falando de algo que é da mesma espécie. São plantas da mesma espécie. Ok. Outras perguntas? Sim. A Maia quer saber há quanto tempo existem transgênicos no Brasil e o que há de conclusão sobre o impacto à saúde? No Brasil, a gente está comemorando aí este ano, eu diria, comemorando porque 20 anos é um aniversário, né? Então, Sim. O Brasil já adota, desde 1998, o Brasil aprovou o primeiro produto transgênico. E então nós estamos fazendo este ano 20 anos de adoção no campo. O que é realmente um tempo bastante grande do ponto de vista de segurança, do ponto de vista poderia ter acontecido alguma coisa, embora eu não acredite que fosse acontecer alguma coisa, já que o produto é testado antes, não, se acontecesse, tinha alguma coisa muito errada no sistema, né? Mas nós tivemos então 20 anos de adoção no Brasil, não tivemos nenhum efeito negativo no meio ambiente, na saúde humana, saúde animal, diversos estudos mostrando em termos de qualidade de carne, de leite, dos produtos, dos organismos que se alimentam, e não houve nenhum caso de alguma alergia causada pelo consumo desses produtos, porque eu ressalto, nós estamos falando de produtos que são muito similares entre si no seu ambiente. Há uma preocupação muito grande, logo que o produto é desenvolvido, de caracterizar que gene é esse. É preciso mostrar que gene é esse e como que ele se integra no genoma daquela planta. Entendi. Ok. Perguntas? Sim. O Henrique Gonzi quer saber se transgênico causa câncer. Essa é uma questão que já foi discutida no passado, quando tiveram algumas publicações fazendo uma relação muito equivocada. Na realidade, a gente tem o seguinte, quando a gente precisa, quando tem um produto inovador, é natural que as pessoas tenham questionamentos, não é? No caso específico dessa associação com câncer, primeiro o produto é testado quanto à saúde humana, saúde animal, e ele não mostrou nenhum impacto desses. Mas eu tenho quase certeza que a pergunta do Henrique tem relação com uma publicação conduzida por um francês em 2012 e que trouxe essa temática, associando transgênico com câncer. Como a gente já teve para vacina, algumas publicações sugerindo incidência de autismo e que depois foram altamente criticadas. Especificamente no caso dessa publicação, que por sinal, como eu estudo essa área, eu fiquei bastante preocupada quando eu vi essa publicação, nós fomos ver o que aconteceu nessa publicação. E basicamente ela estava com um problema metodológico, uma série ou seja, não dava para fazer nenhuma conclusão causa e efeito, problemas metodológicos, a revista que publicou teve que publicar depois uma errata dizendo que aquela publicação não poderia estar lá, então esse trabalho saiu de circulação. Vou te pedir um favor. Você pode explicar o problema metodológico? Porque nem sempre as pessoas que estão nos ouvindo são pesquisadores e entendem o que significa um problema metodológico. E eu acho extremamente importante porque na nutrição acontece muito isso, né? Então, assim, a palavra, existe um estudo, ou tem um estudo, só que as pessoas não sabem ler os estudos. Então, elas não conseguem analisar esses fatores que você falou agora e vão direto lá nas conclusões. E isso, para nós, é bastante delicado, né? Com certeza, não, muito bom, Sueli. E é importantíssimo que o nutricionista tenha essa visão, porque, no final das contas, é com quem o consumidor mais conversa sobre o alimento. E estudo não falta, né? Então, realmente, uma questão importante é a ciência ela é construída seguindo
uma série de ritos, vamos dizer assim, não é? Eu preciso ter uma hipótese, eu levanto uma hipótese e eu preciso demonstrar com alguns dados como que eu vou confrontar, como que eu vou concluir alguma coisa. E aqui entra a questão da metodologia. Então, se eu quero avaliar se um determinado produto ele pode causar câncer, eu estou me propondo a avaliar o impacto do uso daquele produto e avaliar a incidência de câncer numa determinada população. Especificamente no caso desse trabalho, eu poderia fazer um estudo utilizando animais, que é muito comum de se fazer. Eu quero ver se um composto causa câncer, eu vou olhar uma população de animais e vou administrar o composto e na outra população não vou administrar. Onde eu posso cometer erros metodológicos? Número de animais que eu estou contemplando, idade desses animais, porque câncer, por exemplo, é uma doença que pode aumentar com o avanço da idade, então naturalmente não importa o que eu estou ingerindo, isso pode aparecer por fatores genéticos, então eu tenho que isolar o máximo de variáveis e utilizar os métodos mais apropriados para que eu consiga responder, não é? Para que eu consiga analisar esses meus resultados. E aí na área de vocês fica extremamente complicado, porque realmente nutrição não é algo fácil de analisar, tem muitas variáveis envolvidas de como o indivíduo responde ou o nutriente. Então, vocês prestarem atenção. Os fatores ambientais, o que ele tá, se foi só aquilo que ele ingeriu, se ele ingeriu alguma coisa, algum outro alimento, o comportamento dele. Então, assim, fizer exercício, não fizer, mudou o hábito de vida no meio do estudo, não poderia ter mudado. Então, assim, são questões extremamente importantes. E isso é uma preocupação grande para a gente, porque a pessoa lê o título e ela lê a conclusão. Ela não analisa todo o contexto e já sai, na verdade, divulgando a informação. Então, assim, ótimo que existam estudos, mas vamos também aprender a ler esses estudos antes de trabalharmos as conclusões. Então, acho que uma coisa importante também é assim, não é um único estudo, né? Tem um professor que ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: você tem um estudo, eu não quero um, eu quero vários. Eu preciso ter vários estudos que cheguem à mesma conclusão, tendo usado a mesma metodologia. Então, eu preciso analisar isso com muito critério antes de colocar uma tarja. A nutrição está especialista na atualidade de colocar carimbo, né? Ou de anjinho, ou então de diabinho, vamos dizer assim, ou ele faz muito bem ou ele faz muito mal. E aí vem aquela coisa assim, o permitido, o proibido, isso limita demais a alimentação dos indivíduos. Eu acho que não é só nutrição, na realidade a gente tem uma questão, parece que uma tendência do vilão e do mocinho, uma coisa meio hollywoodiana isso. Exatamente. Aí vem uma coisa que eu acho que a gente pode juntar um pouquinho agora e falar assim, então a nutrição, vamos fazer um casamento das nossas áreas aqui, Adriana. A nutrição recomenda o consumo de legumes, verduras e frutas. Aí você tem essa condição, e se eles têm agrotóxico, e se eles são orgânicos, e assim... E eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem, vou diminuir o consumo porque na verdade eu estou consumindo muito agrotóxico, eu estou consumindo muito transgênico. Então está indo numa conduta totalmente... A Organização Mundial de Saúde coloca forma de prevenção, consumo de 400 gramas entre legumes, verduras e frutas ao dia. Forma, olha só, de prevenção de doenças que inclui o câncer, diabetes, hipertensão. Então você tem uma Organização Mundial da Saúde dizendo que você precisa consumir esses produtos para prevenir doenças, né? Você tem essa seguridade toda que você falou, sob o ponto de vista de um processo de produção que garante que você possa consumir. E aí, alguns estudos podem pôr uma taxa não consumo. Então, você predispõe esse indivíduo a ter doenças. Perfeito. Eu acho que fica até antagônico? Totalmente antagônico. Se a gente está falando, imagina, a gente tem evidências, tem ali muita publicação mostrando a importância da ingestão desses produtos. Sim. E temos ações que nos colocam, porque sinceramente fica difícil para todos nós como consumidores. Poxa, gente, para que lado eu vou? Será que eu devo consumir esse produto? A gente fica numa dúvida, mas onde nós precisamos nos apoiar? Onde que eu tenho uma robustez, um número grande de trabalhos e que me mostram impacto positivo na saúde, que é justamente a necessidade desses nutrientes na nossa alimentação. E eu tenho realmente um número tão robusto de produtos
vejam, tomem cuidado quando forem olhar esses trabalhos. É claro que se eu pegar um produto, tipo um agrotóxico, e for testar numa cultura de células, que é algo que eu trabalhei bastante, então assim, eu tenho bastante familiaridade com esse material, se a gente testar num laboratório, numa cultura de células, o efeito de uma substância, e eu for aumentando a concentração dela, e ela é uma substância que é tóxica, porque ela mata um inseto, então ela tem uma toxicidade. Se eu for aumentando a concentração, é claro que eu vou matar a célula. Mas não é isso que acontece no campo. Ele é utilizado lá, num determinado momento. Muitos deles, inclusive, se decompõem em contato com as bactérias do solo, e a gente nem sabe disso. Então não é um composto que fica presente, que eu vou detectar, que vai sobrar para mim quando eu for ingerir, tudo isso. Então é muito diferente dessa realidade que a gente chama in vitro. Eu não posso pegar esse dado e extrapolar e dizer assim, não, só um pouquinho, a Adriana está falando uma bobagem, porque existe lá muito trabalho mostrando o impacto desses compostos no laboratório, e é estudo científico. Mas vejam onde ele está sendo aplicado. Foi no alimento que foi consumido ou foi no laboratório? E onde eu tenho uma robustez? Se tudo isso é testado, é preciso gerar informação. Nessa parte dos transgênicos, tem tanta publicação mostrando segurança, e tem um ou outro trabalho que fez uma relação lá com câncer e que depois foi rechaçado pelos editores. Eu vou me apoiar nesse trabalho, aí, voltando para o teu professor, é justamente isso. E a gente coloca, no final das contas, a nossa saúde em risco. Porque, no final das contas, o pior que pode existir é as pessoas não ingerirem esses produtos e fazerem substituições. Bom, que aí vai ser totalmente da área de vocês. Eu tenho por hábito orientar o meu paciente de que ele precisa ler. Né? Então, óbvio que ele não vai fazer uma leitura de um artigo científico, como Sim. nós pesquisadores fazemos, né? Mas que ele também não pode ir para ser tendencioso e só ler aquilo que fala mal ou só aquilo que fala bem. Ele precisa ler os dois materiais, ele tem que buscar a coerência e ele vai tomar uma decisão. Só que a decisão dele, ela não pode recair sobre o não consumo dele. Então, assim, eu estou convencido, pelo que eu li, de que o cultivo convencional está satisfatório. Eu vou consumir legumes, verduras e frutas produzidos pelo sistema convencional. Não, eu estou convencido de verduras e frutas orgânicos, mas não consumo nessa história, porque o maior prejuízo está sendo para a saúde dele. Né? Então, assim, ele não pode abolir esses alimentos da sua dieta em função dessas questões. Ele precisa se pautar em bom senso, se pautar em pesquisas de boa qualidade, vamos dizer assim, mas jamais tirar legume, verdura e fruta da sua alimentação, ou da alimentação do seu filho, ou da alimentação dos seus pais. Quer dizer assim, são alimentos que precisam fazer parte do dia a dia da alimentação da população, né? Porque a nossa origem é essa, né? É essa, exatamente A isso. gente Exatamente isso. Perguntas? A Belian quer saber como ela faz para identificar um alimento transgênico. Bom, existe uma questão da rotulagem, né? Então, assim, é direito do consumidor ser informado, ter acesso a essa informação de origem de produto, de como ele foi desenvolvido. Então, essa é a única informação que ela pode ter num alimento processado. Se ela fosse olhar o alimento in natura, ele não tem nenhuma diferença. Não existe, não tem como olhar e dizer, gente, isso aqui é um milho transgênico. Ele não tem essa diferença visual, então ela não vai enxergar isso no produto, e é feito para não ser assim mesmo, porque não tem nenhuma razão pela qual ele apresentar essa característica. A Emaia Maia está dizendo que no Japão a soja não é transgênica. Por quê? Por que alguns países não adotam os transgênicos? Tem alguns países que têm as suas restrições, não é? Então, alguns países, se ele não... Existem várias razões, assim, no momento que o país diz que vai plantar um determinado produto, ele precisa também passar por todo o processo de testagem, de análise naquele ambiente, e ele avalia se é interessante ele plantar aquele produto ou não. Então, aqui pode ter uma questão que não tenha nada a ver com a segurança do produto, que não tenha nada a ver com ele ser transgênico, pode ter a ver apenas com o fato de que aquela característica não é interessante para aquele país. Isso é um ponto, é uma questão agronômica. Existem as questões que são de percepção daquele país, que é
não quero consumir porque a população aqui não gosta desses produtos, que a gente costuma atribuir a um aspecto muito mais ideológico, porque se do ponto de vista científico eu não tenho explicação, eu só posso deixar para esse lado. E existe uma questão, muitas vezes, de negociação de mercado. Quando eu estou falando de um país que importa determinados produtos, aí a gente olha assim o Brasil não é um importador de soja. Foi mencionado aqui a questão da soja no Japão, que é um importador de alimentos. Então, é realmente um país que importa alimento. Esse país, quando ele está importando, ele pode muitas vezes fazer exigências do ponto de vista de modos de produção para negociar como ele vai pagar, para ele negociar custo. E a gente fica do lado de fora vendo isso, gente, mas o que significa? Isso é uma questão comercial muitas vezes. Então todos esses fatores, eles contam no final das contas, porque existem países que são produtores de alimentos, existem países que são importadores. E essa realidade tende a ficar cada vez mais intensa dessas discussões, justamente porque nós temos uma população crescendo e não pode faltar alimento. Então, o Brasil fica numa posição de alta visibilidade. Ele é um país que produz muita agricultura, que exporta muito, ele é um dos primeiros exportadores aí no mundo, e isso faz com que se preste muita atenção no país. Muitas vezes até por uma questão de competição de um outro país que também é produtor. E realmente para nós que não somos do agro, no caso do agronegócio, a gente fica numa situação difícil de acompanhar tudo isso. Ou seja, a vida está complexa para todo mundo. Para todo mundo, com certeza. O transgênico brasileiro é exportado? Ele é todo consumido no mercado interno? Todo exportado? O transgênico brasileiro, ele é consumido no mercado interno e exportado. Então, ambas as questões, as opções são possíveis, não é? Nós temos a exportação de soja, exportação de milho, exportação de produto algodão, e parte desse produto também é de consumo local. Então não existe nenhuma restrição nossa a essas questões. A maioria dos produtos que são aprovados aqui no Brasil, eles podem ser cultivados no Brasil, e eu estou dizendo maioria, porque às vezes tem um produto que foi desenvolvido nos Estados Unidos e ele tem uma característica que o produtor aqui no Brasil acha importante, o produtor não agrícola, por exemplo, pode ser um produtor de animais, que é importante para a ração de aves, ração de suínos, e ele não vai ser plantado no Brasil, mas ele vai agregar na ração. Será que eu posso simplesmente importar? Eu tenho que primeiro avaliar a segurança para poder importar. E isso também passa pelo nosso sistema regulatório de avaliação. Então existem poucos produtos que têm essa característica aqui no Brasil. A maioria pode ser plantado aqui porque foi testado totalmente aqui. Existem transgênicos com propriedades nutricionais modificadas? Os transgênicos que nós temos até hoje no mercado, na sua grande maioria, eles foram para dar benefícios agronômicos. Então, ou seja, para que ele seja algo resistente a uma doença, resistente a um vírus, resistente a inseto, tolerante a determinado herbicida, não é? Para que o produtor tenha facilidade. Mas existem produtos em desenvolvimento que o Brasil vem desenvolvendo, como por exemplo o alface, que tem mais ácido fólico, 15 vezes mais. Ele ainda não está no mercado, mas ele está em desenvolvimento. Existe um arroz rico em beta-caroteno, que já foi aprovado assim, em vários estágios de pesquisa, extremamente importante na Ásia, para que a gente tenha aí um enriquecimento de nutriente no arroz. No Brasil, nós já aprovamos uma soja que é rica em ácido oleico, não é? Então tem um controle aí da questão de conversão do linoleico para o oleico, tem uma maior quantidade. Essa soja foi aprovada há pouco tempo no Brasil e ela é aprovada para consumo humano, consumo animal, assim como o milho rico no aminoácido lisina também foi aprovado aqui. Então nós estamos vendo uma tendência forte a essa característica, a ganho nutricional, que não aconteceu ainda porque precisa de tempo, não é, para desenvolver essas pesquisas, e houve uma procura de atender uma questão agronômica, de manejo da agricultura. E visando sempre uma questão que é trabalhar as maiores deficiências nutricionais que a gente tem na população.
né? Então, quando você fala, por exemplo, de um arroz mais rico em beta-caroteno, a gente está evitando a hipovitaminose A. A gente está falando do ácido fólico, hoje as nossas farinhas são fortificadas com ácido fólico, muito relacionados com a questão do processo gestacional, pensando na questão de formação de túbulo neural. Então, assim, nós temos os grandes problemas de déficits nutricionais da população que poderiam ser melhorados, ou seja, diminuir a incidência desses problemas com alimentos que tivessem maior teor de nutrientes. Eu não sei se nós já temos uma resposta para isso, mas paralelo ao enriquecimento também teria que ter acessibilidade, ou seja, esse alimento mais rico nesse nutriente, ele tem que ter um preço acessível, porque não adianta eu ter, por exemplo, um arroz mais rico em vitamina A, porém num preço muito mais alto do que o arroz convencional e que a população não tem acesso. Então eu continuo tendo um problema relacionado ao quê? Tenho o produto, mas não consigo fazer a população consumi-lo porque não tem dinheiro para comprar esse produto, né? Perfeito, eu acho que você tocou num ponto bem importante e por isso essa preocupação com tecnologias que sejam sustentáveis do ponto de vista o mais completo possível, que é social, a questão de ambiental, não é? Todos, e de quantidade de produção. Então vejam como a gente tem um desafio de entender o máximo quais são as tecnologias que estão no mercado, qual é o potencial que elas têm, e quando a gente já tem um preconceito em relação a uma determinada tecnologia, a gente pode fechar algumas portas. Se nós não entendermos a questão de segurança de produtos desenvolvidos por biotecnologia, nós não vamos avançar nessas pesquisas que poderão ser extremamente importantes para que a gente tenha aí um valor nutricional maior no produto, para que a gente possa auxiliar uma população que precisa daquele nutriente, mas que não tem acesso. Então, realmente, nós vetarmos determinadas tecnologias pode nos deixar numa situação de muita vulnerabilidade, considerando uma população crescente, considerando um planeta que tem escassez em termos de recursos naturais. A gente tem que se virar nisso tudo. Agora, eu entendo, nós vivemos num momento em que a informação é acessível e a informação para qualquer lado. E nós temos uma pressa. Você mencionou a questão do bom, do ruim. Nós temos uma ansiedade de querer emagrecer rápido, ficar jovens por muito tempo, de forma mais rápida possível. Mas a vida não funciona assim. A vida não funciona assim, a ciência também não funciona assim. A gente precisa testar, avaliar todos esses produtos. E as pessoas que estão aqui conosco nesse bate-papo, que também elas precisam abrir essas informações. Eu me coloco à disposição para responder qualquer pergunta que vier depois, no que eu puder compartilhar estudos. A gente tem estudos de percepção também lá no conselho, que poderia compartilhar, de percepção, de 20 anos de adoção de transgênicos, uma série de materiais que estão acessíveis, que as pessoas podem estar consultando. Eu acho muito interessante esta sua fala, né? Porque assim, de todas as rodas de conversa que nós tivemos aqui, todos os meus amigos que vieram aqui bater papo com a gente, chegam a essa mesma fala no final da nossa roda de conversa. Ou seja... E a gente não combinou, hein? Não, de jeito nenhum, né? E com nenhum deles, né? Porque essa é uma percepção que eu acho que as pessoas precisam começar também a ter. Que esse imediatismo, ele não traz respostas seguras. Então, que esse imediatismo para nada, você deu alguns exemplos agora, né? Sim. As pessoas querem, elas têm uma urgência em termos de algumas respostas, elas se submetem a uma série de procedimentos e de informações e credibilizam uma série de informações porque não tem tempo de buscar se isso é verdadeiro ou não, né? E eu acho que a gente precisa começar a parar para pensar um pouquinho sobre isso, né? Certamente. Que esse imediatismo pode trazer efeitos prejudiciais para a saúde dos indivíduos. Eu acho que isso é uma questão. A gente está, vamos assim, no nosso tempo agora de fechar, né, a nossa roda de conversa, e eu queria fazer um fechamento com você com uma pergunta. Eu ia fazer um fechamento, mas não vou. Eles não deixaram a gente fazer um fechamento porque tem pergunta demais. Que bom que o assunto, na verdade, me pediram aqui para responder mais 3 perguntas. Tudo bem, Adriana? Então, vamos lá. A gente está aqui para responder. Bora, vamos lá, Adriana. Uma sobre transgênicos e uma sobre agrotóxicos. Tá bom, então vamos lá. Em transgênicos a gente tem o arroz vermelho é transgênico? Não, o arroz vermelho não é transgênico. Mais um exemplo aí de melhoramento convencional, não é?
Porque eu mencionei aqui o arroz rico em beta-caroteno, que ele fica amarelado. É, dourado. O arroz dourado também tem esse nome, mas ele ainda não está no mercado. É. Então o arroz que a gente tem aí vermelho, ele não tem essa característica. Ok. Com o uso de transgênicos, a gente vai perder o produto original? A gente está abrindo mão de algumas variedades ao plantar transgênicos? Quando nós fazemos agricultura, nós já nos afastamos, não é, nessa tendência nossa de melhoramento genético, de ter espécies que são mais adaptadas para o ambiente. A gente foi saindo muito do natural. A realidade, assim, o que era natural não era para a gente, porque a gente vivia num ambiente em que determinados alimentos não eram para o homem, mas muito menos para o homem de hoje. O homem de hoje não tem uma dentição apropriada para ingerir determinados frutos. A gente foi fazendo com que essa natureza andasse a nosso favor para produzir nossos alimentos. O que eu te confesso que, do ponto de vista biológico, eu como bióloga, eu tenho horror dessa visão antropocêntrica. Mas nós somos muitos, nós ocupamos um espaço muito grande no planeta, então a gente precisa dar alimento para essa população. Eu não gosto da visão antropocêntrica como bióloga, mas eu preciso dizer que como é que eu vou alimentar? Como é que a gente vai se alimentar? Então a gente foi adaptando as nossas variedades e fugindo um pouco desse ambiente natural. E isso já acontece no melhoramento. Na questão do transgênico, eu estou colocando uma característica, introduzindo uma característica ali. Eu já estou naturalmente afastada daquilo que era mais próximo da natureza. Então eu tenho ali um material genético que está presente e eu respeitei esse material genético até certo ponto, adaptando ele ao ambiente da natureza. E a última pergunta, a gente volta para o assunto dos agrotóxicos. O Henrique quer saber um pouquinho se dá para explicar a PL do veneno. Bom, que eu diria assim, nossa, a PL do veneno apareceu bastante na mídia e de uma forma bastante pesada, né? Eu também não gostei de uma série de manifestações que eu vi, até da defesa da PL do veneno. Eu não tenho como detalhá-la aqui nessa nossa conversa, mas o que eu posso dizer que eu acompanhei do aspecto mais positivo dessa PL, é uma discussão de que nós temos uma regulamentação que é bastante antiga e que nós temos uma demanda de produtos novos. A PL propõe não uma facilidade em termos nada que mexa na questão de segurança, embora em alguns fóruns se tenha dito isso, na realidade não é isso que está sendo proposto. Está sendo proposto uma forma de considerar vários outros produtos que estão sendo avaliados, que têm aí já estão sendo testados, para que eles possam ser avaliados com uma velocidade maior dentro da estrutura que já existe. Então é nesse sentido de o Brasil precisa revisar alguns aspectos da sua regulamentação, não no sentido de facilitar ou de tirar segurança, mas no sentido de poder trazer novas moléculas para esse cenário agrícola aí. Entendi. A gente pode, em um outro momento, daqui a pouco, você pode ter uma conversa com alguém que está mais aprofundado nessa PL para esclarecer, Poder estar trazendo para poder trazer essas essa questão. informações. Mas resumindo, tem uma relação básica com a nossa regulamentação que não está acompanhando o nosso crescimento e a nossa demanda e deixando aí a dificuldade para a produção. Entendi. No final das contas. Entendi. Eu posso fazer a minha pergunta? Não posso. Eles não vão deixar eu Ai, fazer a minha gente. pergunta. Veja bem, olha lá, vamos lá. Por que algumas entidades, como por exemplo o Greenpeace, se opõem aos transgênicos? Porque existem movimentos, não é, que defendem alguns modos de produção em relação a outros, que têm uma agenda, vamos dizer assim, voltada para uma determinada mensagem. E se a gente for olhar, bom, foi citado aqui o nome de uma ONG, vamos olhar como que essa ONG está combatendo. Isso é extremamente importante. Se essa ONG tem dados que realmente argumentem contra, não é? Que conversem contra. Eu tenho que respeitar no sentido de existir ONG que é 100% natural. Tudo bem, então essa ONG ela vai ser contrária a qualquer produto que foi manipulado, que utilizou algo industrializado. Existe aí uma coerência nesse sentido.
determinadas ONGs não têm essa coerência, simplesmente há um combate, mas é importante que você veja quais são os argumentos que são utilizados. Se não tem mais um sensacionalismo também ali presente, né? sem relacionar diretamente a essa que foi citada ou outras que eu poderia. Agora eles vão deixar, né? Então vamos lá. Agora é a minha pergunta. Dia 16 agora, a gente é o Dia Mundial da Alimentação, né? Certo. E eu queria ouvir da Adriana, né? O que a Adriana considera como sendo uma tendência? Por que nós temos que olhar a partir de agora, sob o ponto de vista alimento saudável, sustentável, Perfeito. garantindo biodiversidade, porque essas 3 palavrinhas estão no contexto mundial: ser saudável, ser sustentável e garantir a biodiversidade. O que você coloca para o nosso país, porque eu acho que tem que ser uma leitura nossa, né, no nosso país, o que a gente tem que ficar atento dentro disso? O que você considera como uma tendência? É uma tendência, o Brasil segue muito as tendências que são tendências internacionais, não é? Então, e acho que nós aqui como brasileiros nos portamos também de forma muito parecida, no sentido de queremos saber, queremos entender este processo, queremos participar dessa discussão. E acho isso muito positivo e vemos assim quanto é importante que a informação esteja acessível para os consumidores, o entendimento máximo em termos de como são produzidos os alimentos, para que a gente faça as nossas escolhas da melhor maneira possível, que eu acho que foi algo que você mencionou no início desse nosso bate-papo. Essa preocupação da minha pegada, não é, de carbono, então assim, por onde eu passo para produzir alimento para mim, o quanto eu vou causar de impacto no meio ambiente é uma preocupação para todos nós. Então essa é uma tendência que o Brasil também segue, vem seguindo e precisa se enquadrar cada vez mais nisso, de estar alinhado com uma produção atingindo os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente observa isso pelo tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida, pela forma com que as empresas pequenas, startups, universidades têm se organizado nesse sentido, para responder essas perguntas para os consumidores. Eu preciso ter alimento acessível, então aqui não dá para ser alimento caro, não adianta nada. Sim. Eu preciso produzir em ambientes que são ambientes que não são os melhores para a agricultura, muitas vezes. Eu vou ter que levar alimento para um ambiente que é seco, que tem muita ou inundação. Tudo isso tem que ser possível. Então nós temos que usar o máximo da nossa inteligência, daquilo que o homem foi aprendendo ao longo de toda essa história de produção de alimentos, e aplicar isso da melhor forma possível. E é isso que nós estamos observando, porque tem uma coisa muito melhor em relação ao passado. Nós temos os nossos desafios, tem uma população crescente, tem uma série de dificuldades, sem dúvida, mas em relação ao passado, hoje nós temos muita informação coletada. Então, nós temos aí dados que são coletados de genômica, nós conhecemos sequências genômicas de várias plantas, da natureza como um todo. Então, se observa, pelo que está sendo em desenvolvimento, que nós vamos relacionar tudo isso. Se hoje nós falamos a agricultura está cada vez mais precisa. Nós estamos falando em agricultura de precisão, agricultura digital. Bom, tem um mundo aí. E eu acho que é algo que a gente vem acompanhando e tem visto um potencial bastante grande. E até é legal que você mencionou dia 16, se você quiser acompanhar conosco um pouco mais dessa conversa, ao longo do dia 16 nós estaremos todos juntos num evento que se chama O Futuro da Alimentação, onde vai se falar especificamente sobre esse modo de produção agrícola, sobre o seu impacto, e o que está por vir. Essa questão que eu mencionei rapidamente, a agricultura digital, é uma forma de nós controlarmos o máximo, com a maior precisão possível, fazer uma agricultura muito inteligente nesse sentido, mas basicamente o que a gente vai conhecer neste evento, que é um evento organizado pela Scientific American, e nós estaremos lá, serão pessoas que estão liderando essas discussões no mundo. Então tem palestrante internacional que vai estar conosco dia 16 de outubro, começa às 9 da manhã no espaço Eva Hertz, na Livraria Cultura, e é um evento gratuito. Basta se inscrever, não é? Entrar e se inscrever no site. No www.futurodalimentação.com.br.
Alimenta Calmo, na verdade, né? Sem cedilha e sem tio.com.br. Eu acho que essa é uma discussão extremamente importante. E eu vou fazer então uma finalização, Adriana, colocando um pouco a nutrição, o nutricionista dentro desse contexto, né? Então, essa demanda, vamos dizer assim, por vezes, ela não é vista pelo nutricionista como sendo necessária, ou não era vista pelo nutricionista como necessária. Nós temos que nos apropriar desses conceitos, desde a produção até o consumidor final, né? Incluindo isso também na discussão com os nossos pacientes, não no sentido de tirar alimento do dia a dia dele, do prato dele, vamos dizer, ao contrário, de incluir alimento para que ele tenha então uma alimentação saudável e sustentável, né? Então, assim, tem discussão, poderia, ela é muito ampla, né? 1 hora com certeza é muito pouco, mas nós esperamos ter contribuído um pouquinho, pelo menos um pouquinho, para esclarecer essa parte conceitual, tirar as dúvidas. Nos colocamos à disposição para continuar respondendo essas perguntas. O vídeo ele fica aberto na página do Instituto Harmony, para que o maior número de pessoas possível, um trava-língua agora, né, possa assistir e possa ganhar um pouco aí de conhecimento e comece a pesquisar. Agradeço bastante a participação de todos vocês. Muito obrigada, Adriana, por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente, né? Foi um prazer, e eu queria também, aí a gente vai disponibilizar o site do CID, né? Do CIB, desculpa. A gente vai colocar, na verdade, na nossa página também, para que essas pessoas tiverem dúvida, elas possam acessar o site do CIB e possam também estudar um pouquinho mais a respeito do assunto. Com certeza. Então, foi um prazer, eu que agradeço, me coloco à disposição. Então, você pode entrar na página do CIB, é www.cibcib.org.br. Pode entrar no Fale Conosco. E você trouxe uma questão que eu acho extremamente importante. Quanto o profissional de nutrição precisa ser ele precisa também se envolver nessa discussão. Eu até falo aqui como bióloga porque eu não trabalhava, não interagia com a agricultura antes. Eu sempre trabalhei numa área de saúde. E para mim foi extremamente desafiador conhecer, interessante. E eu me sensibilizo com as pessoas que têm interesse de conhecer e posso ajudar nesse sentido de vamos promover, não é, visitas a campo. Vocês podem pedir isso no CIB, que a gente não prometo que todo mundo a gente consiga levar, mas que bom se a gente tivesse um ônibus de nutricionistas que estão interessados em entender como que é a produção agrícola e ver isso. É interessante você conhecer o produtor, conversar, olhar para a terra, entender esses aspectos de perto, porque é a melhor forma da gente aprender mesmo. Com certeza a gente vai viabilizar isso. Em breve a gente traz aqui o grupo depois para discutir, quem sabe, essa vivência que teve, moderar com esse grupo. Acho que é bem legal também a gente poder estar vendo e ver essa evolução. Acho bem importante, tá? Muito obrigada a todos.